como o Jandai IA Pro funciona. A gente vai acessar o link, aí a gente chega aqui no início, o professor já está cadastrado e aí ele começa a pensar nas opções que ele tem. Então, por exemplo, lições. Ele pode vir aqui e criar uma nova lição. Então, ele escolhe a disciplina, todas as disciplinas conforme a BNCC. Ele pode escolher o ano escolar, desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio, né? O primeiro do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Ele pode pôr o tema da aula, ele pode escolher a duração da atividade, 15 a 30 minutos, 45 a 60, longo, ou ele pode customizar, por exemplo. Ele pode também escolher o nível de complexidade, se é básico, se é padrão ou se é avançado. Ele pode escolher o método de ensino, se é aprendizagem ativa, se é aula expositiva, se é trabalho em grupo, se é aprendizagem baseada em projetos ou se é uma sala de aula invertida. Também ele pode carregar qualquer material, então se ele tiver algum livro, algum apoio que ele precise colocar aqui ou alguma anotação, pode colar um link do YouTube, por exemplo, ou simplesmente fazer alguma anotação para que seja lembrado. E aqui, mais importante e diferencial dessa ferramenta são os perfis de acessibilidade. Ele pode vir aqui e escolher se ele tem algum aluno com alguma neurodivergência aqui. Então, por exemplo, um aluno autista, ele consegue trazer atividades mais estruturadas, previsíveis, com instruções mais claras, suporte visual. Já se for com TDAH, uma tarefa mais curta, objetiva. Se for dislexia, com textos mais simplificados, e aí ele vai escolhendo e ele vai criar conforme a necessidade. Então, nós vamos vir aqui e já pegar uma lição que já está pronta. Então, quando a gente vem aqui, a gente tem já o objetivo, o exercício, a pergunta de arranque, então, por que motivo as plantas precisam de luz solar? E aí já tem aqui todo o esquema de como a aula tem que ser dada. Peço aos alunos que partilhem as suas ideias em pares durante 2 minutos, em seguida recolho algumas respostas da turma. Aqui ele já dá quais os materiais necessários para essa aula, as etapas da aula conforme os minutos escolhidos da atividade, então, introdução 5 minutos, comece com a pergunta de aquecimento, explique as plantas que produzem seu próprio alimento, os principais componentes, o processo, a discussão interativa. Ele já dá também alguma ideia para atividade em grupo. Ele pode já gerar algumas questões para avaliação, se as crianças, se os alunos entenderam aquela matéria, e já sugere até um trabalho de casa. Também aqui algumas notas conforme aquilo que a gente escolheu de neurodivergente para a sala de aula. Uma outra funcionalidade do aplicativo é que o professor também pode fazer a apresentação em slides, então ele pode vir aqui, selecionar o ano também, e a aula fica aqui prontinha para que ele consiga apresentar ou mesmo compartilhar com os alunos. Aqui na sala de aula, ele consegue ver todos os alunos e todas as classes que ele tem. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui, ele consegue ver a Ana. Então, ele vê tudo sobre aquele aluno, progresso, as atividades, o que completou, o que não completou, o que está indo bem, introdução à biologia, os testes, a evolução de notas, consegue ver o histórico completo, consegue até, se, por exemplo, conectar com um responsável para mandando uma mensagem para avaliar o aluno, dizer se tá tudo bem, se não tá. A mesma coisa para outros alunos, então eu consigo vir aqui e ver todos eles. E aqui sim é a integração que a gente fala com o caderno, é aqui que eu venho em convidar alunos. Aqui vai ter um link de acesso que o professor vai dar, e esse código aqui a gente passa para o Jandai IA, que é onde faz a integração do caderno e das matérias com este aplicativo. Aqui ele também pode criar avaliações, então eu venho aqui em nova avaliação e eu consigo detectar qual a quantidade de perguntas que eu desejo, qual a estrutura dessas perguntas, então se é múltipla escolha, se é verdadeiro ou falso, se é resposta aberta, consigo também preencher lacunas, qual o sistema de avaliação, então eu consigo vir aqui na escala de 0 a 10 ou então 0 a 20, 0 a 5, como preferir, o total de perguntas e também, de novo, eu consigo vir aqui com os perfis de acessibilidade, escolhendo aí o que eu preciso para avaliar de forma
direcionada. Aqui, por exemplo, um teste de biologia, então aqui, ó, a gente coloca, o aplicativo ainda está em formato teste, então por isso que ainda as coisas não estão traduzidas, mas é assim que funciona. E aqui já tem, como vocês podem ver, os verdinhos, quais as respostas, porque aí isso facilita na hora da correção. Então aqui já ficam todas as respostas dadas pelo professor. Aqui também eu consigo corrigir testes, então a gente entra nessa ferramenta, ele escolhe a turma dos alunos, aí ele coloca correção em lote, ele carrega aqui todos os ficheiros, no caso seria ou a folha do caderno escaneada, ele também já pode pôr a folha de resposta e ele corrige já em lote. Aqui também eu consigo fazer a digitalização, então a criança pode digitalizar o caderno dela e o professor rubricar, assinar ou até mesmo corrigir alguma das atividades propostas. Então, aqui também existe. E também o que ela pode fazer é, conforme as anotações, ele também pode criar uma aula, criar slides ou criar uma própria avaliação com base no que foi escrito aqui. Então, aqui é o assistente, é tudo que ele faz os planos de aula, ele faz as questões e provas, feedback inteligente, rúbricas e avaliações.